Irmãos e irmãs, paz e bem. Hoje, dia 6 de janeiro, quinta-feira, estamos no tempo do Natal, depois da Epifania do Senhor. Este é a palavra de vida e salvação. Iniciemos a nossa reflexão do Evangelho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas, e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado, conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação das vistas, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encantamento que saíam da sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, o Evangelho de hoje mostra um pouco da rotina, vamos dizer assim, de Jesus. Aqui no início, eu até destaquei um ponto que diz: Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. Jesus Cristo era judeu, Ele era de uma família judia. E por que eu grifei esse ponto? Eu queria que a gente raciocinasse um pouco em cima disso. Ele ia nas sinagogas, ele ia então aos seus cultos, à sua igreja. E eu tenho visto muitos católicos falando: eu vou na igreja quando der. Eu mesmo rezo em casa e tal. Mas não era isso que Jesus fazia. Ele rezava sim, em casa, subia no monte para rezar, rezava com os discípulos, mas ele cumpria os preceitos da sua época, da sua religião. Ele ensinava nas suas sinagogas, ele ia, participava. O texto de hoje mostra que ele proclamava as leituras, ele também explicava as leituras. Então, Jesus, ele tinha uma vivência de igreja, ele tinha uma vivência de comunidade ali. Então, eles têm importância que a gente vá, que a gente esteja em contato com a nossa comunidade, que a gente esteja em união com a nossa igreja particular, com a nossa paróquia, porque Jesus também assim o fazia. Por isso que Jesus deixou para nós, nossa comunidade, a Igreja Católica. E Jesus, então, proclamando a palavra, ele acha ali o texto do livro do profeta Isaías, que diz: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos, a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Vamos dizer, essa palavra do profeta Isaías, ela resume a vida de Jesus. Porque Jesus era aquele que curava, aquele que libertava, aquele que ia ao encontro do necessitado, que curava o cego,
aquele que anuncia a graça. Então, Jesus foi isso que ele disse. Hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que acabaste de ouvir, porque ele estava na frente do povo ali. Essa graça que o profeta tinha profetizado, que o profeta Isaías tinha profetizado, estava ali diante dos olhos daquele povo. E muitos não o reconheceram, né? Jesus Cristo aqui, ele se mostra como aquele que iria cumprir essa profecia, que já tinha sido dada há muitos anos atrás, né? E as pessoas ali então ficaram admiradas com as palavras de Jesus. Por quê? Porque eram palavras de autoridade. Eram palavras que eram realmente dadas por Deus, eram ensinadas com autoridade. Não palavras da boca para fora, mas Jesus falava daquilo que ele vivia. Jesus falava daquilo que ele era enviado por Deus a dizer. Então, meus irmãos, que o anúncio do Evangelho não seja da boca para fora, mas que seja anunciado aquilo que a gente vive, que seja anunciado aquilo que está no nosso coração, né? Se a gente vai anunciar o Evangelho, que, como dizia algumas pessoas que já pregaram, que eu estava presente, o ouvido mais perto da minha boca é o meu. Então, o primeiro que precisa ouvir e colocar em prática aquilo que prega somos nós. É de extrema necessidade que nós tenhamos essa autoridade, assim como Jesus, de proclamar, de falar aquilo que a gente vive, aquilo que a gente busca. Eu sei que muitas vezes a gente cai no erro, cai em pecado, porque nós somos fracos. Mas em Jesus, nós somos fortes. Em Jesus, a gente busca essa graça. A gente está sempre se levantando a cada queda, está sempre sendo redimido pelo sangue, pela graça de Deus. Então, meus irmãos, que o Santo Evangelho possa nos ajudar nessa nossa caminhada rumo ao céu, nessa nossa caminhada junto com Jesus Cristo. Fiquem todos com Deus, meus irmãos. Um grande abraço, paz e bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.